Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal O Mundo Lá Fora. Somos uma família que éramos da cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Brasil, e hoje estamos morando na Guarda, em Portugal. Para você que está chegando aqui, que é novo, já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o like aí para ajudar a gente, deixar um comentário. E hoje, gente, o assunto vai ser sobre documentação, como eu consegui matricular as meninas na escola, se foi difícil, se foi fácil, se elas demoraram muito tempo para começar a estudar. Então fica aí no vídeo, que antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui uma dica de ouro para vocês. Antes de eu vir, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu pesquisei muita coisa, assisti muitos vídeos e ninguém tinha falado sobre essa dica. Então, eu quero hoje passar essa dica para vocês. Então, assiste até o final, que no final eu vou falar para vocês qual é a dica que me ajudou muito, principalmente economizar, economizar din-din. Então, gente, vamos começar aqui, tem uma colinha, né, para mim não me perder. Quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente já chegou, né, com os documentos, assim, do Brasil, a gente já trouxe a documentação toda certinha que precisava trazer para fazer a matrícula. Agora, daqui de Portugal, quando a gente chegou, a gente teve que tirar, né? Que é o NIF, que é como se fosse o CPF, né? Do Brasil. É o NIF, tiramos o NIS e o número do utente. Esses três documentos as meninas precisavam de ter para poder fazer a matrícula delas na escola. Então, é o NIF, o NIS, que é o número da Segurança Social, que é como se fosse o INSS no Brasil, e o número de utente é o número da saúde. A gente teve que ir no posto de saúde para poder pedir o número do utente, o posto aqui, de Portugal. E aí, gente, quando a gente chega para fazer a matrícula das crianças, não é assim, por exemplo, aqui perto de casa tem uma escola, eu não posso ir diretamente naquela escola para tentar matricular, fazer a matrícula, não pode. Aqui tem uma escola que ali nessa escola é o agrupamento familiar. Você tem que ir nela, eu acredito que todas as cidades de Portugal são assim. E eu acredito, né, gente, porque cada cidade é de um jeito, mas eu já ouvi muita gente que mora em outras cidades falar sobre isso. Então, eu fui até essa escola e lá você fala que quer matricular seu filho e eles vão colocar o seu filho para estudar numa escola mais perto da sua casa. No meu caso, para a Mariana, que é mais nova, teria uma escola mais perto aqui de casa. Só que para a Laís não. A Laís já seria lá no centro da Guarda. Porém, como a gente estava chegando, eu queria matricular as duas juntas, na mesma escola. Por quê, gente? Porque as meninas estão chegando. Não conhece ninguém. Vai chegar na escola, é um outro país, é tudo diferente. Então eu pensei, se eu colocar elas juntas, pelo menos assim na hora dos intervalos, né, que aqui fala intervalo, no Brasil fala recreio. Na hora dos intervalos, elas vão poder ficar juntas, não vão ficar assim totalmente perdidas, pelo menos nos primeiros dias, até começar a fazer as amizades, né? E assim eu fiz, eu fui no agrupamento, aí conversei com a menina da secretaria, fui muito bem recebida, gente, que educação. Peguei uma atendente, olha, eu sei que essa, gente, foi a minha experiência. Tem gente que não tem essa experiência, gente. Essa foi a minha experiência. Por isso que eu falo para vocês, é a oração, gente. É você orar, pedir a Deus para ir na frente. E assim eu fiz. E aí a menina, com toda a educação, eu expliquei para ela. Falei, olha, eu queria colocar as minhas filhas juntas aqui na mesma escola. Aí ela falou assim, me deixa seu contato, que eu vou ver se tem a possibilidade, se tem vaga para as duas, e eu entro em contato. E aí deixei o número do meu telefone. Em 2 dias a menina me ligou, né, da secretaria me ligou, falando que tinha conseguido a vaga para as duas. Aí pensa na minha felicidade, né? Corri lá, levei todos os documentos necessários, né? E aí
ela me passou que o cartão de vacina, que você também tem que trazer o cartão de vacina. Então, do Brasil, você tem que trazer certidão de nascimento, o histórico escolar e o cartão de vacina. Aqui na guarda pediu o cartão de vacina, gente. Tô repetindo guarda várias vezes, porque cada cidade é de um jeito. De repente você tá vindo para Aveiro, Coimbra, Viseu, e lá não vai pedir cartão de vacina na hora de matricular seus filhos, porque eu não sei como que é, mas aqui me pediram. E no cartão de vacina das meninas estava faltando a vacina tétano. Aí o que eu tive que fazer? Tive que levar elas para tomar a vacina, e aí atualizou lá no cartão, e aí eu deixei na escola a cópia, né, do cartão de vacina delas, tudo certinho, com as vacinas em dia. Então, para matricular, você tem que trazer esses documentos do Brasil apostilados em cartório. Ou seja, é essa dica que eu falei que eu vou dar para vocês aqui, que é uma dica de ouro. Então, assiste até o final. Você que está vindo para cá, está se planejando para vir morar em Portugal, esse vídeo é para você, para te ajudar, para você saber o que você precisa trazer do Brasil para poder matricular. No caso, eu já trouxe tudo, né? A menina ficou até surpresa na hora que ela pediu a foto lá, a foto, a senhora não deve ter. Eu falei, não, tem foto sim. Trouxe tudo, gente. Tudo que ela me pediu, eu já tinha ali. E aí, para eu não me perder aqui, consegui fazer a matrícula das meninas, né? E aí aqui tem o encarregado de educação. No caso, quando você vai fazer a matrícula, eles perguntam quem vai ser o encarregado de educação das suas filhas. E aí falei que seria eu mesma, que, né, que sou a mãe, que quero acompanhar tudo, quero participar das reuniões. E aí sou eu que sou a responsável, então tudo que tem que resolver na escola sou eu. Eu que participo das reuniões. Aqui não tem, o vizinho vai na reunião para mim, a tia, a avó, não existe isso, gente. Quem tem que participar da reunião é o encarregado de educação. E as reuniões aqui, gente, interessante que pelo menos onde eu morava no Brasil, as reuniões escolares era na hora das aulas. Por exemplo, tinha dia que eu tinha reunião 1 hora da tarde, horário de aula. E aqui não. As reuniões são depois do horário, geralmente são 5h30 da tarde. Nunca vou na escola em reunião no horário de almoço, no horário da tarde ou no horário da manhã. Já cheguei em reunião 9 horas da manhã no Brasil. E voltando aqui também, falar um pouquinho sobre o site, né? A escola tem um site, é muito organizado, gente, muito organizado. A escola tem um site, ali você entra, você faz um cadastro e ali você acompanha tudo sobre o seu filho. Por exemplo, a Mariana tem um cartão, quando ela entra na escola, ela passa esse cartão na portaria, quando ela sai, ela passa. E através desse site, por exemplo, se eu entrar no site aqui agora, eu consigo ver exatamente o horário que ela entrou na escola. E se ela sair também, por exemplo, as escolas aqui também, outra coisa também que é diferente. As escolas ficam com os portões abertos. No Brasil, os portões eram fechados, as crianças não conseguiam sair. E aqui, se você liberar, quando você faz lá também a matrícula, eles perguntam quer autorizar o seu filho se para sair da escola, se ele quiser sair, tiver horário livre, quiser sair para ir, né, numa padaria, comprar um doce, quiser ir lá fora, conversar, e aí eu autorizei para as duas. Então, assim, se elas saem, se tiver algum horário livre, se elas querem ir lá fora, elas podem ir. E aí, esse site é para isso, né, para você monitorar ali, você faz o monitoramento da comida, né, tem ali o cardápio. A comida é comprada, tá, gente? A comida não é gratuita. Apesar de ser uma escola pública, a comida é comprada. Se eu não me engano, acho que é R$1,49. Só que eu não tô comprando porque a Mariana não se adaptou com a comida. E, ou seja, ela leva a comida. Minha filha não fica sem almoçar, tá, gente? A minha filha leva a comida todos os dias e esquenta na escola. Ela não fica sem comer. Aqui, gente, é tudo certinho. Eles observam se a criança está comendo, né? Se a criança leva lanche, por exemplo, ela leva comida e leva um lanche. Um iogurte, um biscoito, um pão e mais a comida. Então, assim, eles observam se seu filho está bem vestido. Aqui também não existe uniforme escolar, não tem uniforme, gente. Isso aí, essa parte aí eu acho assim um pouquinho ruim, né?
porque aí as meninas têm que usar as roupas, né, delas mesmo e aí gasta muita roupa. Então não existe uniforme escolar, a comida tem o cardápio ali, um cardápio assim que é mais peixe, né? Até comida boa, gente, salmão, bacalhau, comida boa. Só que a Mariana, infelizmente, não se adaptou. A Laís comia, né? A Laís comia, só que já vou falar aqui que a Laís trocou de escola, né? A Laís comia, então assim, eu pagava comida só para a Laís. Mas hoje quem tá na escola, nessa escola ainda, é a Mariana. Então, para ela, eu não pago porque ela leva a comida. Então, esse site eu vejo tudo. Eu vejo se ela faltou, eu consigo justificar se falta nesse site. Aqui as crianças não podem faltar aula. Lugar nenhum pode, né, gente? O certo é a criança não faltar aula. Porém, por exemplo, no Brasil, às vezes amanhecia chovendo, aquela chuva forte. A gente, hoje não vou mandar o meu filho para a escola, né? Aqui não, aqui elas só não foram para a escola o dia que nevou, que não tinha como elas ir mesmo, porque nevou muito aqui e não estava passando autocarro. Então, nesse dia, caso tiver alguma falta, né, gente, acordou passando muito mal, né? Não tem como, já aconteceu delas, né, acordar exposta, passando mal, e eu falei, hoje vocês não vão. Aí eu tenho que ir lá nessa plataforma aqui e justificar a falta, porque eles olham tudo. E se não justificar, gente, fica como aí um desmazelo, né, da minha parte. E a reunião escolar também, a gente tem que ir. Se a gente não for, a gente tem que depois procurar a diretora de turma, que é uma professora que fica responsável pela turma. No caso da Mariana, ela tá lá toda quinta-feira, de 11h30 a 12h20, à minha disposição e à disposição de todos os pais. Eu não preciso marcar. Eu chegando nesse horário lá, ela me atende. Então, se acontecer de eu não conseguir ir na reunião, eu vou na quinta-feira, converso com a diretora de turma, assino um relatório, ela me passa ali os pontos que foram falados na reunião e fica assim. Gente, e agora, vocês viram aí que eu não enfrentei dificuldade, né? Consegui a vaga muito rápido. Eu sei que muita gente não consegue, gente. A gente chegou aqui dia 13 de outubro e as meninas começaram a estudar dia 23 de outubro. Então foi assim, muito rápido. Tem gente que demora aí às vezes até 3 meses, gente, para conseguir uma vaga na escola. A nossa cidade é uma cidade pequena, então assim, não é tão difícil. Mas mesmo assim tem gente que tem dificuldade, mas a gente assim, foi muito rápido. E graças a Deus, né, em 10 dias as meninas já estavam estudando. O primeiro ano a Laís estudou lá, como eu falei, hoje a Laís não está mais nessa escola. O primeiro ano a Laís estudou lá. Por que a Laís não adaptou? Porque a Laís já está no ensino secundário, que no Brasil é ensino médio. E o secundário aqui, eles já estão estudando para fazer exames. Os exames aqui é como se fosse o Enem no Brasil. Então ela não estava conseguindo acompanhar o ritmo, realmente estava muito puxado para ela, estava tendo muita dificuldade. E aí eu falei, filha, então vamos procurar uma outra escola que você consiga aí terminar o seu secundário, que você goste, né? Consiga acompanhar. E hoje ela está fazendo um curso técnico, está amando, já está no segundo ano. Próximo mês agora já vai começar o estágio. Então, assim, o primeiro ano ela estudou lá, né, junto com a Mariana, uma ajudou a outra, mas também depois foram chegando, gente, brasileiros na sala delas, porque quando elas chegaram não tinha brasileiros, né? Eu lembro como se fosse hoje, o dia que chegou uma brasileira na sala da Laís, a Laís chegou em casa com uma felicidade, mãe, chegou uma brasileira na minha sala. Eu falei, então você não tá sozinha mais. E hoje, nessa escola que ela tá fazendo técnico, tem ali várias nacionalidades, né? Tem português, tem brasileiro, tem angolano, tem africano, e aí acaba que vai conhecendo pessoas novas e fazendo novas amizades e vai adaptando também, né, gente? Porque o meu medo era delas, assim, não adaptar, porque a língua, gente, a língua não é a mesma do Brasil. Apesar que muita gente fala assim, mas Portugal é um país fácil, a língua é fácil. Gente, não é fácil, eles falam tudo diferente. No começo elas enfrentaram dificuldade, porque o português, elas tinham que escrever o português daqui e falar o português daqui. Então você imagina como que era
os testes no início. Elas erravam muito na hora de falar e de escrever. E hoje, graças a Deus, elas, né, já estão acostumadas. A gente também pesquisou também um tempo antes de vir, né, como que seria aí algumas palavras. Por exemplo, aqui não fala professor, né, aqui é estor. Vou deixar aí embaixo, né, para você estar acompanhando a palavra correta, porque nem eu sei se eu estou falando se é isso mesmo, mas eu acho que é isso mesmo, é estor. Então, ela não fala professor, elas falam estor. Por exemplo, se elas querem ir ao banheiro, elas não podem falar professor, posso ir ao banheiro? Elas têm que falar estou, posso ir à casa de banho? Então, gente, até pegar tudo, no começo não foi fácil, né? Para elas. Para quem está estudando, eu acredito que não é fácil. E eu tô falando isso porque muita gente fala que é fácil, né? É a mesma língua. Não é. O significado das palavras são outras. Aí já falei do agrupamento, já falei dos documentos que tem que trazer. Agora eu vou falar, gente, a dica que eu acho que eu falei desde o começo, né? Acho, não tenho certeza, que eu falei para vocês, uma dica assim valiosa de ouro, que isso aí é para te ajudar mesmo, porque aconteceu comigo, né? Então eu quero tentar ajudar outras pessoas, que é sobre o apostilamento dos documentos. Porque a gente vem, por exemplo, aqui é a certidão, né? Essa etiqueta aqui atrás, digitalizada, é o apostilamento feito em cartório. Ou seja, para você trazer certidão de nascimento, histórico escolar, todos os documentos que você tem que trazer para matricular o seu filho. Não precisa apostilar o cartão de vacina, não, tá? É só mesmo certidão de nascimento e histórico escolar. Na época, gente, eu já fui pesquisar, né, no cartório quanto que seria para fazer esse apostilamento. E aí, gente, para minha surpresa, deixa eu tomar uma água aqui, gente. Para minha surpresa, cada apostilamento, gente, cada apostilamento, R$ 120. Sendo que eu não tinha documento só das meninas para apostilar, tinha meu e do meu marido também. E eu tinha um outro documento que na época eu fui perguntar quanto que era para apostilar. E o funcionário do cartório simplesmente falou para mim que era R$ 450. Aí eu comecei a somar, né? Todos os apostilamentos que eram 120, mais esse que era 450. Falei, meu Deus, só de cartório eu vou gastar aí quase R$ 2.000, porque era muito documento, né, gente? Você tem que apostilar no documento tudo que vai precisar aqui. Certidão de nascimento, né? E aí, você que traz aí o seu histórico escolar, que traz já o seu certificado, né? Se você se formou aí, você é professora, você tem que trazer aí o seu histórico, tem que trazer seu certificado, tudo apostilado. Então, pensa, ia ficar bem puxado, bem carinho. E aí, na minha cidade, gente, tem um órgão que você vai lá e consegue fazer aí o seu documento gratuito. Eu não sei se todas as cidades do Brasil existe esse órgão. Na minha cidade existe, né? O pessoal consegue até casar de graça. Vai lá, pega uma declaração. Gente, não é vergonha, tá? Tem gente que tem vergonha. Gente, não é vergonha. É um órgão que é criado para nós mesmos. Pagamos tantos impostos. Eu só pensava no imposto. Eu pago tanto imposto, eu vou lá pegar essa declaração. Só que pro apostilamento, na época, eu achei que eu não iria conseguir, né? Porque lá é muita segunda via. Por exemplo, tem gente que tira a segunda via de certidão para trazer, porque às vezes a certidão tá rasgada, tá muito amassada. E aí você tem que tirar a segunda via. Então, já é mais um dinheiro que você paga. E aí eu fui lá nesse órgão, perguntei lá, a atendente falou que eu conseguiria fazer tudo de graça. Gente, pensa na minha alegria. Falei, não acredito que eu vou fazer tudo de graça. E foi exatamente, gente. Mas olha, já vou falar para vocês. Tem que ter um pouquinho de paciência. Se você não tiver paciência, gente, tudo que é de graça, gente, dá um pouquinho de trabalho, né? Você não vai chegar lá assim agora e já vai conseguir. Eu fui um dia, aí tava fechado, né? Aí, ou seja, eu fui no horário errado, né, gente? Eu tinha até pesquisado no site lá o horário que abria,
e tava fechado. Aí depois peguei lá o horário, voltei no outro dia, aí a menina falou assim que não tinha papel, que era para mim voltar outro dia. Aí dei mais uns dias aí e voltei. Por isso que é bom você começar a fazer antes, né? Eu comecei a fazer essa parte do apostilamento 2 meses antes. Não deixei para em cima da hora, né? E aí voltei, não tinha papel, aí voltei de novo, aí consegui, gente. Aí levei tudo no cartório, só que aí também o cartório, como tá vendo aí que é gratuito, ele não vai te dar os documentos na hora, né, gente? Principalmente esse documento que seria R$ 450, eu consegui fazer de graça. Então, eu deixei para depois pegar. Aí eles me deram um prazo e eu consegui, gente, fazer esses documentos tudo gratuito. Então, você que está aí, que está pensando em vir, que precisa apostilar os documentos, procura aí na sua cidade se existe um órgão que você consegue fazer esses documentos gratuito. Essa é a dica, tá, gente? Uma dica assim de ouro que eu falei, eu preciso passar isso para os meus seguidores, para quem está nos assistindo, quem está se planejando para vir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Obrigada para quem já está nos acompanhando, muitos comentários aí, gente, muito obrigada, o pessoal está interagindo. É isso aí, gente, deixa aí a sua pergunta que eu respondo. E já tem outros vídeos, né, para a gente soltar, mas tô esperando aí a nossa equipe, né, gente? Temos uma equipe, gente, tô chique, hein? Temos uma equipe aqui nos bastidores, trabalhando aí nas edições dos vídeos. As minhas filhas que estão editando os vídeos. Então, assim, já temos vídeos aí para a gente começar a soltar. As pessoas pedindo para a gente ir às lojas. Vou trazer vídeos, sim, de loja para vocês, gente. Tentar mostrar algumas coisinhas, né? O que a gente conseguir gravar, porque nem sempre a gente consegue gravar. Vou soltar o vídeo do trabalho, né? Se eu estou trabalhando, se meu marido, o que meu marido trabalha, se ele está na área dele. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Beijinhos.